Oi, meu nome é Felipe e esse é meu trabalho final para a disciplina de Introdução à Linguagem Audiovisual do curso de Cinema na UFPE. O filme que eu vou falar hoje é um dos meus filmes favoritos da minha vida, Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho. E a primeira coisa que eu quero falar desse filme é sobre o roteiro. A narrativa desse filme segue a linha de 3 atos. No primeiro ato, são mostrados assassinatos cometidos numa pequena cidade da Coreia do Sul e o começo da investigação pela polícia local, de forma totalmente bagunçada, até a chegada de um investigador de Seul que tenta resolver o caso sozinho. No segundo ato, temos mais investigação e interrogatórios com os suspeitos. Nesse momento, os personagens percebem padrões nas mortes que acontecem. No terceiro ato, temos a confrontação com o principal suspeito, porém não há provas suficientes para prendê-lo. A partir disso, o filme se torna menos sobre capturar o criminoso e mais sobre a investigação. Antes de falar um pouco sobre a história por trás desse filme, eu quero falar um pouco sobre os personagens. O roteiro desse filme concentra seus personagens seguindo a frase "divididos cairemos, unidos venceremos". Os detetives Park e Cho, da polícia local, começam as investigações forjando provas, forçando confissões de suspeitos, procurando sempre resolver da forma mais fácil e simples possível. E é claro, não chegam a lugar nenhum. O detetive Seo, que veio de Seul, começa sua investigação sozinho, distante e querendo resolver tudo por conta própria, e também não chega a lugar algum. Só quando eles resolvem trabalhar juntos e ouvir uns aos outros, eles começam a avançar no caso e encaixar as peças que estavam soltas. Daí surge a detetive Kwon, sempre ignorada e tratada como uma serviçal, que esteve observando os padrões das mortes e conseguiu encontrar uma pista importante sobre o caso. A partir do momento que eles se juntam, os arcos dos personagens começam a evoluir, principalmente dos personagens Park e Seo. Park começa como um bagunceiro, desajeitado, que acha que tem o dom de saber quem é criminoso ou não e que sempre busca a violência. Seo começa como um cara concentrado, que confia nos documentos e que não usa a violência nas suas investigações. No fim do filme, devido aos acontecimentos, Park não se importa mais com os suspeitos anteriores, com a violência e com seu dom. Ele se tornou mais frio. Seo se torna mais explosivo, não liga para os documentos e utiliza a violência para forçar uma confissão. Com isso, os personagens evoluem com a história e trazem um senso de satisfação narrativa. Agora eu vou falar um pouco sobre a fotografia desse filme. O principal aspecto que quero falar desse filme na fotografia é a luz e a mise-en-scène. Nesse filme, a luz e a mise-en-scène representam aspectos importantes para focar em personagens em momentos específicos. O personagem que é mais importante naquele momento fica mais perto da luz, ou mais perto da câmera. Se o personagem não é tão importante, ele fica distante, de costas para a câmera ou desfocado. O diretor também aproveita os movimentos de câmera para criar ênfase e guiar os olhos da audiência. A câmera pode mostrar 4 personagens se transformarem em 2 somente com a movimentação de câmera e mise-en-scène. Ou a câmera pode mostrar 3 histórias diferentes em um mesmo plano. Nesse caso, a primeira situação é a discussão entre os detetives, a segunda é o romance que está acontecendo atrás do sofá e, por fim, a ideia e a bronca do sargento, tudo com o movimento de câmera. E um dos atributos que agregam nessa movimentação de câmera e de personagens é a montagem. Plano sequência é a técnica mais usada nessa obra. Às vezes é usada para mostrar a bagunça da polícia local, às vezes prolongar a tensão, ou para mostrar a interação dos personagens. O filme demonstra diferentes formas de utilizar a mesma técnica, ajudando a construir a história. Uma parte fundamental desse filme para criar essa atmosfera é o uso da trilha sonora e o uso do som. A trilha sonora é colocada em momentos mais específicos de emoção ou de contemplação. Na maior parte do filme, o som se baseia nas conversas dos personagens ou no ambiente em que os personagens estão. E é claro, eu não posso falar desse filme sem falar da direção, que é o responsável por fazer tudo isso funcionar. Como eu falei, o diretor desse filme é o Bong Joon-ho. Ele é um cineasta, roteirista e produtor sul-coreano.
Seus filmes geralmente apresentam temas sociais e mudanças repentinas de tom. Seu nome popularizou a partir do seu filme Parasita de 2019, que rendeu 4 Oscars para ele, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme. Memórias de um Assassino é um filme ambientado em 1986, na Coreia do Sul. Na época, a Coreia do Sul estava enfrentando a ditadura militar e era um período bastante hostil para os cidadãos. O diretor queria retratar como a Coreia do Sul e a polícia nessa época eram totalmente caóticas e completamente bagunçadas. Ele fez isso se baseando em um caso que aconteceu de verdade e até o lançamento do filme não tinha sido resolvido. Na cena final do filme, o diretor queria olhar diretamente para o assassino que com certeza assistiria a essa obra. Ele faz isso usando o personagem que possui o dom de ver a verdade pelo olhar, olhando diretamente para a câmera, buscando a verdade, buscando a conclusão para essa história.